paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos a Deus por mais uma oportunidade rica de reflexão, de parar para analisar a palavra de Deus e extrair da palavra de Deus a vida que Jesus Cristo disse que ela traz consigo, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. E por isso, nesse momento de reflexão, eu quero pensar com você sobre um dos assuntos que talvez a gente quase não para conversar, mas que ele existe. Eu quero pensar com você sobre o banco da humilhação, o banquinho da humilhação. Esse banquinho, esse assento, esse lugar que nos acomoda muitas das vezes de forma desconfortável. Eu ouvi a primeira vez, alguns anos atrás, com o meu saudoso pastor Julinho, e ele me chamou num canto, eu passando um dia de conflito, momentos difíceis, como um novo convertido, e ele disse: Zé Carlos, senta no banquinho da tua humilhação e espera Jesus agir. E ao longo desses anos todos, vivendo tantos vai e volta, tantas gongorras como a vida é, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, um dia muito acreditado, outro dia nós mesmos nos sentindo desacreditados, eu tenho aprendido com esse banco dessa humilhação, com esse banquinho da humilhação. Porque a palavra humilhação, ela significa que nós estamos desprovidos de mérito. Nós estamos totalmente desprovidos de mérito. E nós, como pessoa, como ser humano, muitas das vezes nos sentimos mesmo extremamente largado ao extremo, deixado de lado, deixado no canto, por conta desse banquinho da humilhação. Mas há um texto na palavra do Senhor que eu quero compartilhar contigo, porque ele marca muito bem o que é esse banco da humilhação, mas esse banquinho da humilhação, ele é trazido um brilho, uma graça, um esplendor, uma vida através de Jesus Cristo. O texto de João, capítulo 1, verso 43, tem muito a nos fornecer sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamo aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha que coisa linda o texto nos revela. Porque Natanael, em momento algum, ele perguntou sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele ressaltou aquilo que a cultura do momento, aquilo que a historicidade da região, a própria geografia local colocava de lado, porque Nazaré era uma cidade desprovida de atenção, pela sua questão geográfica, pelo seu momento que vivia, por ter uma dificuldade geográfica, ela não tinha tanta atenção do império como as outras cidades. Então, ser um nazareno era ser uma pessoa que não tinha tanto crédito. Não se acreditava que de Nazareno viesse alguma coisa que pudesse trazer um acréscimo. Então Natanael, ele ressalta uma cidade que ela tinha essa marca desse banquinho da humilhação, dela ser desprovida de méritos. Então a palavra do Senhor nos mostra que Natanael, ele não consegue visualizar Jesus Cristo. Ele não consegue visualizar quem Filipe estava apresentando, quem Filipe estava mostrando, mas ele simplesmente visualiza o banco da humilhação. Eu quero pensar com você sobre isso, e para me pensar de maneira palpável, eu preciso trazer a história de um homem muito simples, mas que também traz consigo uma história de banco de humilhação. Está lá em Gênesis, capítulo 36, do verso 20 até o 24.
Nós estamos aqui no momento em que se conta a genealogia de Saul. Saul, como sabemos, era um caçador, e aqueles que saíram deles, a sua genealogia vai dizendo: fulano é chefe, ciclano é chefe, beltrano é chefe, e na genealogia de Saul, me parece que todos são caçadores. E os filhos que saem da descendência deles são filhos que são gerados para ser chefe. Só que aí o texto nos mostra um homem, que ele é associado de maneira única a um grande feito nas Escrituras. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 36, verso 20. São esses os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, de Som, Ezer e de Sam. São esses os chefes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Onri e Emã. A irmã de Lotã era Timiná. São esses os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sifon e Anã. São esses os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Dos descendentes de Esaú, saiu um que ele não era chefe de nada. Saiu um que me parece que ele não deu para ser caçador. O nome dele era Aná, e ele era tão desprovido de méritos que o pai dele destacou ele para um dos trabalhos mais terríveis, mais humilhantes e mais difíceis da época, que era apacentar jumento. Só que ele não só foi separado para apacentar jumento, ele foi direcionado para apacentar jumento no deserto. E nesse apacentar jumento no deserto, há o único registro nas Escrituras de que alguém achou um oásis no deserto. Está associado a esse homem. E isso aqui é lindo e maravilhoso para a nossa vida. Porque nesse campo do banquinho da humilhação, as Escrituras mostram o Deus que contempla o homem sentado num banco da humilhação, o Deus que faz das coisas que não são para confundir as que são, o Deus que se revela para que a grandeza seja só dele, para que de fato e de verdade o vaso de barro tenha por excelência, por riqueza, ele. O texto vai dizer no verso 24, são esses os filhos de Zibeão. Repare que o texto não falou, são esses os chefes. Os filhos de Gideão, que são de Zibeão, que são os chefes. Mas o texto diz, Aiá e Aná. Há um ponto, e no continuativo a palavra do Senhor diz, este é o Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Eu quero ressaltar essa palavra de Deus para a sua vida. Para você que, como eu, em alguns momentos da minha vida, estivemos, e é possível nós ainda estarmos alguma hora sentado no banco da humilhação. Porque o banco da humilhação é o lugar em que ninguém gosta de estar. É onde ninguém quer estar. É nós estarmos fazendo aquilo que ninguém quer fazer. É nós sermos aquilo que ninguém quer ser. Quem sabe no banco da sua humilhação, você é aquele pregador do congresso que não vai poder ser anunciado porque talvez as pessoas não vá. Você é aquele professor de escola dominical que um dia, como eu, só 2 alunos queria frequentar. Esse banquinho da humilhação existe. E ele existe e se manifesta de várias maneiras. Mas assim como o texto de João, capítulo 1, assim como o texto de Gênesis, capítulo 36, eu quero que você saiba que Jesus pode entrar na tua história. Porque na vida de Nazaré, Jesus chegou na história de Nazaré. Atos, capítulo 3, o primeiro milagre registrado da vida da igreja, é dito que João e Pedro, ao entrar no templo, se depararam com um coxo que muito mais de 30 anos, coxo, acostumado a pedir esmola, já era perito em pedir esmola. Aquele coxo se depara com Pedro e João. E Pedro vai dizer, eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. A partir da vida de Aná,
aquele deserto tinha um roteiro de oásis. A partir da vida e da pessoa bendita de Jesus Cristo, Nazaré deixou de ser o lugar de onde não vem coisa boa. Eu quero dizer que a partir da tua vida, Jesus Cristo entra na tua história para que o sobrenome da tua família não seja mais o mesmo. A partir da sua vida, as escolas bíblicas dominical da sua igreja, por causa da graça e da beleza de Jesus Cristo, atuando no lado seu, que não tem mérito nenhum, a partir da sua vida, as aulas nunca mais serão as mesmas. As pregações nunca mais serão as mesmas. O seu bairro nunca mais será o mesmo. Porque quando Jesus Cristo entra, ele entra para mudar uma história. E eu quero deixar para você essa palavra, para que o banquinho da humilhação não seja o lugar da tua depressão. O banquinho da humilhação não seja o lugar das tuas lágrimas continuamente de dor, mas que o teu banquinho da humilhação seja um marco aonde a história de Jesus começou a ser escrita a partir da tua história. Que o Senhor possa te agraciar. Porque Natanael, ele não conseguiu visualizar de imediato o que Filipe estava querendo dizer, mas que nesse momento você consiga enxergar o que o Espírito Santo está querendo te mostrar. Que você consiga alcançar o que o Espírito Santo está querendo te dizer. Não foi fácil apacentar um jumento no deserto, mas deve ter sido lindo demais Aná voltando com o único que sabia o roteiro do oásis do deserto. Porque a Bíblia diz que ele foi o que achou o oásis do deserto quando apacentava o jumento do seu pai. Filipe, ele chega para Natanael e fala assim, vem e vê. E quando Natanael se depara com Jesus, ele se depara com o santo. O texto vai dizer de uma forma linda, perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem ver. Quando Jesus viu Natanael, se aproximou e disse a seu respeito, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que a partir do banquinho da tua humilhação, as pessoas possam conhecer o Rei Jesus Cristo. Que a partir do banquinho da tua humilhação, a história da vida de Deus possa adentrar dentro da tua casa, possa entrar na história de outros casamentos. Que a partir do banquinho da tua humilhação, as pessoas possam ver que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que o Senhor te agracie, continue mesmo, de uma forma linda e maravilhosa, apacentando o teu jumento no deserto. Tu não é caçador, mas você é obediente. Continua mesmo fazendo como Filipe, com prazer, anunciando Jesus Cristo. Tudo bem, o teu sobrenome, o sobrenome que você carrega, talvez o endereço, o ministério que você carregue, não seja um ministério de tanta expressão. Mas lembre-se disso. Jesus Cristo, o Nazareno, te diz nesse momento tão lindo, levanta e anda. Que você levante para resplandecer, que seja uma semana maravilhosa, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. 1 milhão de beijos.